Prezados irmãos, que a graça e a misericórdia e a paz de Deus sejam aumentados para cada um de nós. Eu quero trazer um assunto sobre a renovação da mente, que nós encontramos no início de Romanos 12. Antes de entrar nesse assunto, o apóstolo termina dizendo que procedente dele e através dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória para as eras. Amém. Então ele entra nesse assunto, esse início que nós vamos falar hoje sobre a renovação da mente. Ele começa dizendo: exorto-vos, pois, irmãos, através das misericórdias de Deus. Ele pede que nós acatemos a exortação, estejamos abertos a uma graça atuante através dessa misericórdia de Deus sobre nós. A dispordes os vossos corpos por sacrifício, ou dispor o corpo como uma oferenda. Paulo começa a exortação falando do corpo físico, esse templo que nós somos, que seja uma oferta perfeita em tudo aquilo que nos compete, aceitável a Deus. Reparem que no Velho Testamento mostra claramente que as ofertas com defeitos não eram aceitas. Então, a característica desse corpo, ele continua dizendo que vive santo, agradável a Deus ou aceitável a Deus. O diabo dirige ataques constantes aos corpos das pessoas para que fiquem danificados e contaminados. E podemos ver isso desde muito jovens. As pessoas são vítimas desses enganos e criam problemas, geralmente para o resto da vida, que elas vão ter que ficar lidando. Paulo segue dizendo que esse é o nosso culto racional, é um culto inteligente. Devemos cuidar do alimento, do movimento, da força, da higiene, ter moderação, equilíbrio, que é tipo andar de bicicleta, não é nem de mais nem de menos em praticamente todas as coisas. Cuidar do vestuário, corpo sem contaminações químicas, biológicas, sexuais, de várias formas. O corpo é um testemunho, ele passa uma mensagem. Um corpo descuidado também passa uma mensagem. Então esse era o versículo 1. No versículo 2, Paulo segue dizendo para nós não nos amoldarmos ou nos coesquematizarmos a esta era, a um sistema atual. Esse mundo e o sistema religioso, eles são unidos, eles andam abraçados. Se alguém tem uma atitude, um conceito, as ações iguais ao mundo ou iguais ao sistema institucional religioso, provavelmente é um sinal de que a pessoa está com um conceito errado. Quando alguém apresenta conceitos diferentes e vive por esses conceitos diferentes, é muito previsível que vai haver conflitos. Essa questão dos conceitos que uma pessoa segue é muito importante, tem muita força. Jesus fala que em algum momento pessoas estarão tão convictas que vão estar fazendo a vontade de Deus, que vão chegar a matar aqueles que são seguidores realmente de Jesus. Eles vão matar essas pessoas pensando que estão agradando a Deus. E também Jesus menciona que conceitos errados anulam a adoração. As pessoas hoje em dia focam muito em adoração, em músicas, em tantas coisas bonitas que as pessoas gostam,
Mas se o contexto dos ensinamentos não estão corretos, aquela anulação, aquela adoração é nula. Então Paulo menciona, mas serem transformados na renovação da mente, ou pela renovação da mente. A renovação da mente é o caminho da transformação. É a mudança de conceitos que uma pessoa fazia uma coisa e de repente ela muda suas convicções, ela vai mudar suas ações. Isso é muito importante. A mudança de mentalidade gera transformação. Sejam transformados na renovação da mente. O Evangelho trabalha muito com a mentalidade. A palavra arrependei-vos, que é muito conhecida, ela significa literalmente mudem a mente, do grego metanoia. Desde que nascemos, nós ouvimos os conceitos religiosos correntes. Há séculos eles estão circulando por aí, gerações após gerações. Isso está impregnado em todas as pessoas. Esses conceitos institucionais estão amplamente difundidos. Eles são considerados certos pela grande maioria da sociedade e muitas vezes considerados inquestionáveis. Quem questiona aquilo que é tido como um certo pela grande maioria, geralmente é considerado como ele sendo o errado. A mentalidade de uma pessoa define suas escolhas, práticas, decisões, o uso do tempo dela, agenda e o uso de recursos. Eu dou testemunho que praticamente a totalidade dos conceitos e interpretações do sistema religioso são errados ou imprecisos. Talvez cada palavra. Isso é muito grave, eu provo para quem quiser. Não dá para criar novos termos. O Evangelho tem os termos há séculos circulando por aí. E eu digo que até o grego atualmente está com traduções distorcidas. É preciso clarear e limitar os significados e rever muita coisa. O Evangelho não produz os resultados esperados, os resultados previstos através de conceitos errados. Muitas pessoas saem do sistema religioso e não faltam motivos para se afastar, mas os conceitos estão impregnados e continuam influenciando a pessoa, mesmo ela estando fora do sistema religioso. E ela continua infrutífera, fora da vontade de Deus. Apenas um conceito errado, que a pessoa tenha convicção de alguma coisa que ela está fazendo, mas ela está errada, já pode bloquear a vida espiritual de uma pessoa. Como que Deus vai validar, vai apoiar algo fora do que ele diz ou do que ele disse e a pessoa está entendendo mal? A revisão de conceitos pode ser difícil e demorada, mas é necessário. Descobrir um conceito errado que a pessoa tenha nas coisas espirituais é algo impactante. É algo que alguém acredita convictamente estar certo, ensina para os outros, briga por aquele tema e de repente descobre que ela não está correta ou está só parcialmente certa. As pessoas costumam fugir de qualquer questionamento nesse sentido. Elas resistem à ideia de serem confrontadas com algum erro. Então Paulo segue dizendo, para aprovardes o resultado dessa transformação, dessa renovação da mente,
a pessoa vai... Esse aprovar significa aprovar por teste, aquilatar. Um exemplo do significado dessa palavra é verificar se um metal é precioso ou não. Se ele é amarelo, mas aquilo é ouro ou é latão. A pessoa tem que aprovar por teste. Os conceitos corretos do Evangelho, eles podem ser testados e aferidos. Há um processo de aprendizado e de aplicação que a pessoa tenha dessas realidades. Um exemplo é a oração. A pessoa começa a desenvolver, começa a aplicar os conceitos corretos e vai percebendo, aquilatando esse conceito e vai vendo, vai descobrindo que aquilo é verdadeiro ouro. Para provardes vós qual a vontade de Deus, a boa e agradável ou aceitável e perfeita vontade de Deus, ou a completa vontade de Deus. A percepção de viver na vontade de Deus será algo bom, agradável e perfeito. Agradável a longo prazo, com absoluta certeza. Talvez no exato momento que algo esteja acontecendo, nos nossos padrões humanos, não seja agradável, mas vai ser agradável, aceitável, talvez não para nós naquele momento, mas para Deus. E eu repito, a longo prazo, com absoluta certeza. Jesus disse em Mateus 26, 39, tendo se adiantado um pouco, caiu sobre a face dele orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não como eu quero, mas como tu. A vontade de Deus, Jesus se entregava totalmente a ela, porque no futuro, com certeza, a pessoa vai olhar e ver se, nossa, aquilo era perfeito, é agradável, é bom. Também trago ainda um texto que diz lá em Hebreus 3:7. Por isso, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvisseis da voz dele, não endureçais os vossos corações, como na provocação, conforme o dia da tentação no deserto. Sejamos abertos, irmãos, a ouvir com clareza as instruções do Evangelho. E ainda em Hebreus 2:1, por isso é necessário, mais abundantemente, nós darmos atenção às coisas que foram ouvidas, para que não nos desviássemos, para que não sejam deturpadas, não sejamos enganados. Então, esse caminho da renovação da mente é algo que impacta e muda, tem a capacidade de mudar completamente as nossas vidas. Que Deus nos abençoe a todos.